Nova Trento News. A TV que informa e não controla. Nova Trento News apresenta Meio-Dia, Entrevista. Um bom dia para você que nos acompanha no dia de hoje. Estou aqui na Cadorim Odontologia e vou conversar com o dentista, o Dr. Adolfo Cadorim. Doutor, bom dia. Bom dia, Hércules. Bom dia a todos que acompanham aqui a Multiplataforma. Doutor, o assunto hoje é o dente do siso. Por que é importante, doutor, fazer a extração deste dente? Exatamente, Hércules. É um prazer aqui estar falando em nome da Cadorim Odontologia. O dente do siso é uma coisa que muitas pessoas ficam com um pouco de receio, né? Um pouco de medo em falar de siso, porque é sempre uma cirurgia que é realizada ali na região posterior da boca, né? O siso sempre está lá no canto, meio escondido. Então é uma coisa aí que leva um pouquinho de medo para as pessoas. Mas já adiantando, Hércules, aqui na Cadorim Odontologia hoje, a gente faz cirurgia de siso aí em poucos minutos, de uma forma bastante segura e tranquila, né? Eu sempre falo que todo e qualquer procedimento na odontologia sempre tem que ser feito uma correta avaliação, um diagnóstico e sempre está propondo o tratamento da forma correta, né? Então hoje a gente costuma fazer a cirurgia de siso para os pacientes, né? Para aqueles pacientes aí que depois de uma avaliação e a gente vê realmente que é necessário estar fazendo essa extração. O que a gente vê nessa questão desde a idade do paciente, né? E a posição com que esse siso está. Muitas vezes se ele está em boca, se ele nasceu, se ele está ali assim como os outros dentes, a gente acaba deixando o dente do siso aí e acompanhando esse paciente. Agora, quando o dente do siso aí ele não vem, ou então ele vem mais uma parte, aquela história, ele saiu só um pedaço, né? O siso ele não está totalmente erupcionado, ele não nasceu totalmente, ele está trancado. E ele vai ficar assim. Por que ele vai ficar assim? Porque como ele é o último dente a erupcionar, o último dente a nascer, ele muitas vezes não vai encontrar espaço no arco, no osso do paciente para estar vindo. Os outros dentes já vieram, já ocuparam todo o espaço. Então aí o siso ele acaba que, como não tem espaço para ele fica trancado. E aí que vem a dor, muitas vezes, aí que vem aquela inflamação, né? A gente tem relato aí de paciente aqui na Cadorim Odontologia que vem até com limitação de abertura bucal. O paciente não consegue abrir mais a boca porque o siso chega a inflamar e chega a causar essa limitação de abertura, né? Vem com aquele rosto inchado, vem muitas vezes com pus na região, né? Uma infecção já instalada. Então a gente sempre costuma aqui estar avaliando, pedindo, Hércules, algum exame complementar, como um exame de imagem, e aí a gente está realizando então a cirurgia do siso de uma forma segura, né? Eu falo uma forma segura porque a gente sempre avalia aqui na Cadorim Odontologia o paciente, vê os remédios que ele toma, se ele tem alguma contraindicação para estar fazendo aquele siso, e a gente sempre prescreve um medicamento antes. Antes de estar realizando a cirurgia do siso, a gente prescreve uma medicação e também já prescreve uma medicação para o pós-cirúrgico, né? Assim como todas as orientações na questão da alimentação, na questão do gelo necessário, estar colocando extraoral na região da pele, né? Toda essa questão do cuidado pós-operatório, do que ele pode ou não fazer, né? A limitação aí no exercício físico por alguns dias e assim por diante. Então a cirurgia do siso é uma cirurgia que hoje aqui na Cadorim Odontologia a gente resolve em poucos minutos. Seja o siso erupcionado, que já nasceu, aquele que está parcialmente erupcionado, aquele que nem nasceu, está trancado, que é o siso incluso, né? Então a gente às vezes tem que fazer algumas técnicas diferentes, né? Não é só chegar e extrair, tá abrindo ali a região, procurando, encontrando o siso, às vezes tem que fazer uma remoção óssea, né? Tirar um pouquinho de osso ali, às vezes tem que fazer a secção do dente, né? Ele não vem inteiro, mas de uma forma ou outra a gente consegue estar tirando, então, removendo esse siso, né? E tá entregando aí para o paciente um procedimento seguro, sem nenhuma intercorrência. Dr. Adolfo Cadorim, da Cadorim Odontologia, é o meu convidado deste dia do nosso programa. Vamos ao rápido intervalo e eu volto na sequência. Nova Trento News apresenta Meio-Dia, Entrevista. Ao se tornar cooperativo,
cooperado do Sicoob, você vira dono de um pedacinho da cooperativa. Quando contrata o crédito do Sicoob, você vira dona das suas escolhas. Dona da sua próxima conquista. Dono de um sonho 0 km. Da expansão dos seus negócios. Dono de uma produção sustentável. E claro, dona do seu futuro. Contrate agora o crédito do Sicoob e esteja preparado para conquistar o que é seu. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Nova Trento News apresenta Meio-Dia, Entrevista. Doutor Adolfo Cadorim, da Cadorim Odontologia, é o meu convidado de hoje do nosso noticiário. Ô doutor, falando sobre o dente do siso, ele também é responsável pela mastigação ou não? E por que as pessoas tiram o dente do siso se ele muitas vezes não tem problema nenhum? Está ali, está tudo certo, mas as pessoas vão e tiram esse dente. Ele dá problema no futuro ou não, doutor? Exato. Tendo em consideração que o paciente ele tem os outros dentes em boca, o dente do siso hoje ele não faz mais função mastigatória. Não adianta a pessoa achar que tem todos os dentes, né? Por exemplo, em boca, né? Os incisivos, os caninos, os pré-molares, os molares, o dente do siso é o terceiro molar. Não vai ter função mastigatória. Ninguém fica utilizando o dente do siso. O alimento ele para um pouco antes, até a região de primeiro e segundo molar. Até lá atrás a pessoa não faz mais a mastigação. Então ele é um dente que ele não tem função na boca. A função dele é atrapalhar, né? Dar incomodação aí para os dentes que estão ao redor. Por que causa incomodação? Porque muitos pacientes aqui que estão acompanhando a tua multiplataforma, e a gente ouve esse relato também na Cadorim Odontologia. O dente do siso, por estar lá atrás, é mais difícil para estar higienizando. Higienizando é escovando, passando fio dental. É difícil de chegar lá com a escova. Muitas vezes embaixo ou em cima, Hércules, a pessoa fica com ânsia de vômito, passar a escova lá. Às vezes o alimento ele tranca ali e a pessoa não consegue estar higienizando. Por isso que é o indicado, nesses casos de siso, de a gente estar fazendo a extração. Mesmo que ele não tenha problema nenhum. Perfeito, porque ele vai dar algum problema no dente da frente. Quantos pacientes já vieram aqui com problema no dente da frente causado pelo siso? Desde reabsorção, desde cárie, desde estar promovendo o apinhamento, entortando os dentes anteriores. Então a gente indica a extração do siso, já que ele não tem uma função mastigatória, não vai ajudar na alimentação, e ele vai causar problema inflamatório na região, da gengiva, aquele sangramento recorrente, nos dentes da frente, como eu comentei, de cárie, de reabsorção, ou até mesmo apinhamento e entortar os dentes. Então, por esse motivo, a gente indica sim, né? E assim, uma idade já que o paciente já pode estar pensando em estar realizando a extração do siso ali por volta dos 15, 16, 17 anos. Bem novo assim já pode tirar, doutor? Na adolescência, né? Porque muitas vezes os pacientes eles já estão, ao mesmo tempo, nessa idade, como está em crescimento ósseo ainda, e o paciente muitas vezes já está interessado num aparelho ortodôntico, no aparelhinho dentário, essa é a hora de estar, então, fazendo a extração dos sisos, né? O que acontece é que as pessoas têm um pouco de medo, né? E a gente vê que as pessoas elas procuram aí para estar fazendo a extração do siso quando dói, quando vem a inflamar, quando vem causar algum problema. Então, a gente sempre vem aqui passar a informação que pode ficar tranquilo. Hoje, na Cadorim Odontologia, a gente tem especialista na área de siso, né? Especialista nessa parte de cirurgia oral menor. Na Cadorim Odontologia hoje a gente consegue fazer as cirurgias de siso em poucos minutos, Hércules. Sempre com correto planejamento, com exame complementar de imagem, uma medicação prescrita no pré e no pós-operatório para garantir para o paciente uma cirurgia tranquila. Assim como a cirurgia tranquila, o pós-operatório também tranquilo. Todas as recomendações que eu não havia comentado, de gelo, da alimentação correta, do repouso e a medicação, né? Então hoje na Cadorim Odontologia a gente faz as remoções, as extrações de siso, assim como cirurgias também de implante dentário, cirurgia de enxerto ósseo, de uma forma aí tranquila para o paciente e que ele veja, né, como realmente é necessário estar fazendo essa extração do siso para que ele não venha ter dor. Não venha ter nenhum problema aí por ter deixado aquele dente. E mais do que isso, Hércules,
está causando problema para as estruturas que estão próximas ali, né? Aquela inflamação de gengiva, aquele dente na frente que acaba ficando cariado, né? Então o siso aí, ele hoje tem nenhuma função assim, né? Na boca, para mastigação, para alimentação, e ele vem aí a causar problemas nos dentes adjacentes. Então todo paciente aí que está com dente de siso aí tem que estar tomando cuidado, fazendo um acompanhamento. E aqui na Cadorinho Odontologia hoje, a gente, quando recebe os pacientes aí, sempre avalia, dá o diagnóstico correto para estar podendo tratar e resolver o problema do paciente. Doutor, muito obrigado pelas suas explicações referente ao assunto de hoje, que é o dente do siso, e até uma próxima. Prazer sempre estar aqui falando em nome da Cadorinho Odontologia. Cadorinho Odontologia localizada tanto em Nova Trento, no antigo prédio do Correio, todo mundo conhece, né, ao lado do Banco do Brasil, como também em São João Batista, na esquina da Praça da Prefeitura. Conversei com o Dr. Adolfo Cadorim, da Cadorim Odontologia. Nova Trento News TV, a TV que informa e não controla. Nova Trento News apresenta Meio-Dia, entrevista.